Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao canal Grande Monte. Hoje nós iremos fazer um pequeno resumo do estudo anterior, estudo número 1 do canal, referente às 7 cabeças da besta descritas em Apocalipse. Então a gente vai começar esclarecendo alguns pontos, porque o vídeo ficou bem extenso, também difícil visualização, né? Então, hoje eu vou usar algumas figuras aqui, algumas imagens, e vai ser mais fácil para a gente entender todo o contexto. Primeiro, eu gostaria de ler ali novamente Gálatas, capítulo 4, do versículo 21 e 31, que é a base do nosso estudo, né? Então, diz o Senhor ali, dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, que era de escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Que se entende por alegoria, porque são estas as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe. Tá, um ponto importante aqui, irmãos, que é Agar representa, né, uma alegoria da Jerusalém que agora existe, ou seja, da antiga aliança, né, a qual Deus fez com o povo quando os tirou da terra do Egito. Pois é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás a luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que é gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o espírito, assim também é agora. Mas que diz a escritura, lança fora a escrava, né? E seus filhos, seu filho aqui, né? Porque de modo algum o filho da escrava, os filhos da escrava, herdarão com os filhos da livre, né? Que somos nós. De maneira que, irmãos, somos filhos da escrava, não da escrava, mas da livre. Então, aqui claramente, né, as alegorias criadas por Deus, que Paulo descreveu muito bem aqui. Então, essa é a base do nosso estudo para identificarmos as duas mulheres que estão descritas em Apocalipse. Porque Apocalipse fala de duas mulheres. Uma é a grande meretriz e a outra é a noiva fiel e eleita por Deus, né? Que é a Nova Jerusalém. Então, assim, num pensamento rápido, uma conclusão rápida, sem ao menos estudarmos, nós já temos segurança para falar que uma é Jerusalém atual e a outra é a Nova Jerusalém, tá? Mas nós temos o estudo completo aí, se os irmãos quiserem assistir, é uns 30 minutos aí, então nós colocamos todas as referências necessárias para chegarmos a essa conclusão, certo? Vou compartilhar com vocês aqui a outra tela agora, para a gente visualizar essas duas alianças, tá? Aqui. Então, aqui, irmãos, nós podemos verificar. Deixa eu só dar menos um aqui. Agar, simbolizando a primeira aliança, né? E Sara, a segunda aliança, que está em Gálatas 4, 21 e 31, que nós acabamos de ler. Então, Agar, a Jerusalém de baixo, a Jerusalém atual, que é o Monte Sinai, a mulher escrava. Sara, a segunda aliança, né, a mulher livre, que representa o Monte Sião, Jerusalém do Alto, a Nova Jerusalém, a igreja, né, todos os irmãos que creem no Senhor Jesus como Salvador, né. Então, que no estudo nós observamos que essa mulher chamada Agar, que representa Jerusalém atual, ela se casou, né? Ela teve uma aliança com o próprio Senhor, né? Aqui. Ela se casou com o Senhor, né? E com esse casamento ela se assentou como rainha.
ela se tornou rainha do reino de Israel, né? Mas eles decidiram se corromper, né? Traíram ao Senhor, né? Então essa aliança foi quebrada. Nós vimos lá no estudo, temos passagens que comprovam, o Senhor comprova isso, que essa aliança foi quebrada, né? Então ela não deixou de ser esposa, mas ela se tornou adúltera, né? E a partir do momento que ela se tornou rainha, a rainha Jerusalém, nós verificamos aqui, a rainha Jerusalém, o seu cabeça aqui, seu marido, que deveria ser o Senhor Jesus, né? Se tornou Satanás, né? Então, Jerusalém é a rainha do reino de Israel, né? Israel sendo a primeira cabeça, então, das 7 cabeças de Apocalipse, nós vimos no estudo, tá? Quando ela se assentou como rainha, porque Apocalipse fala que essa mulher descrita em Apocalipse, ela está sentada sobre 7 montes, que significam 7 reinos, né? E o primeiro desses reinos foi realmente Israel. Israel dominava sobre o mundo na época, era o maior império da época, provavelmente, né? Então, ela se torna a primeira cabeça, Israel, mas governada por Satanás, certo? E aí nós temos a sequência dos reinos, né? Que dominaram, né, sobre Israel, a Síria, a segunda cabeça, que já está bem consolidado isso entre os irmãos, né? A maioria dos irmãos entende dessa maneira. Só que coloca aqui o Egito como a primeira cabeça. E nós percebemos que não, isso não corresponde à realidade, né, das escrituras, porque não faz sentido o Egito ser a primeira cabeça, porque Jerusalém não fez aliança com o Egito, né? Era escrava do Egito. Então, Jerusalém se casou com o Senhor. E, e foi através do reino de Israel que ela se tornou um reino, né? Se assentou sobre o primeiro reino. Então, a Síria, a segunda cabeça, Babilônia, a terceira, Medo-Pérsia, a quarta, Grécia, a quinta, e a sexta cabeça, Roma, né? Como descrito por Paulo lá, por João, desculpe, em Apocalipse, quando ele fala que 5 reinos já caíram, né? Que seria a primeira cabeça, seria Israel, a Síria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, já haviam reinos que já haviam caído sobre naquela época, né? Roma existia e era o reino que dominava sobre Israel na época em que João escreveu o Apocalipse, né? E o outro ainda não havia surgido, né? O sétimo reino, que nós veremos na sequência, tá? Então, para entendermos essa mulher, o que aconteceu com Jerusalém? Com a quebra da aliança e a prostituição da antiga noiva Jerusalém, esse marido dela é visto por Deus como uma aberração, uma besta, com 7 cabeças e 10 chifres. Imagine um homem com 7 cabeças, né? É uma alegoria, mas é dessa forma que Deus enxerga esse marido da atual Jerusalém. É um homem com 7 cabeças, é uma aberração, né? Porque ela acabou se prostituindo com todos esses povos, entregou seu poder, a sua cabeça a Satanás. Então, tem bastante coisa para a gente falar sobre isso, né? Nesse estudo tem a estátua de Nabucodonosor, que é vista a cabeça a partir de Babilônia, aqui, né? Medo-Pérsia. Mas então, como vocês viram no estudo anterior, elas estão interligadas. Esse estudo está interligado com a estátua de Nabucodonosor também. Mas hoje nós vamos fazer apenas um resumo aqui dessa questão das 7 cabeças para compreendermos realmente essa revelação, né? Então, aqui fica bem claro que essa mulher está sentada sobre 7 montes, 7 reinos, que inclusive Israel é uma cabeça, Jerusalém se assentou, o povo de Jerusalém, o povo de Israel se assentou sobre um reino, e esse reino era Israel, a primeira cabeça, portanto, que se casou com o Senhor, mas que quebrou a aliança, né? Essa mulher aqui quebrou a aliança com o Senhor e entregou a sua cabeça a Satanás, né? Então, acho que aqui já ficou bem claro já, irmãos, que essa questão da aberração, por que o Senhor chama de besta, né? Porque realmente é uma aberração, né? Também aqui nós vemos a segunda aliança, né?
representada por Sara, onde Cristo é o cabeça, que é a noiva eleita e fiel, a Nova Jerusalém, que é a igreja, que será rainha e reinará com Cristo. Assim como essa mulher Agar, que representa a Jerusalém atual, se assentou como rainha, né? Nós vemos no estudo a passagem onde Deus coloca que ela chegou à realeza, ela chegou a ser rainha. Mas hoje em dia uma, ela é vista pelo Senhor como uma prostituta, uma grande prostituta, meretriz, que se misturou com todas as nações, né, com várias nações, e hoje ainda diz que não é, como diz, viúva. Em Apocalipse mesmo ela diz que não é viúva, está sentada, ainda está sentada como rainha, não viúva e não verá o pranto. Mas Deus diz que haverá destruição para essa mulher aqui. Agar, a primeira aliança, né, já foi extinta, né, digamos assim, substituída. Então ela será aniquilada juntamente com o seu marido, com 7 cabeças, essa aberração, né? O Senhor, na plenitude do fim dos tempos, porá fim à besta, que é o seu marido, com 7 cabeças e 10 chifres. E também há essa mulher, que é a antiga Jerusalém, e todos aqueles que não creem no Senhor Jesus, né? Então é isso aqui, irmãos, ó, as duas alianças, né? Então, quando lemos Apocalipse, nós temos que ter em mente essas duas mulheres para podermos compreender tudo aquilo que o Senhor está nos revelando, né? Sara é a segunda aliança, Cristo é o cabeça, né? A noiva eleita e fiel, a nova Jerusalém é a igreja e que será a rainha, por isso reinaremos com Cristo. Nos assentaremos no trono com Cristo, porque somos parte do corpo dele e também somos a noiva, ao mesmo tempo somos a noiva, eleita e fiel. Amém, irmãos? Então, nós vamos encerrar por aqui. Espero que esteja esclarecido a questão do estudo, que seja edificante para os irmãos e até a próxima.